Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você significados e conteúdos que vai mudar aquelas áreas de sua vida que você tanto deseja. Esse é um momento muito especial. Faça desse momento um marco histórico. Eu vou compartilhar aqui agora com você a quinta parte de 13 da teologia do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Ouça, nesse exato momento, a preeminência do Filho de Deus, Cristo Jesus, na obra da criação. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quero que você, que está me ouvindo, se lembre disso. A Bíblia também diz em Colossenses 16 e 17: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Colossenses 1,17. Eu fico imaginando a glória de Cristo Jesus na criação é igualada por sua majestade na redenção. Você sabia? A passagem em tela lida com várias questões a respeito da criação como: qual é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? Existe mais do que o mundo no universo? Existe a dimensão física e espiritual no universo? Qual é o propósito da criação? O que mantém o universo harmoniosamente funcionando? O apóstolo São Paulo responde a todas essas perguntas nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, e refuta algumas teorias velhas e novas disseminadas com grande estardalhaço. Se sente pronto para ouvir? Quero deixar aqui para vocês Cavaliteni e o Marcos. Deus abençoe suas vidas. Paulo, o apóstolo, refuta a teoria
universal, refuta a teoria da evolução natural. Paulo apóstolo refuta a teoria da evolução natural. Paulo apóstolo refuta a teoria da evolução teísta. Finalmente, Paulo refuta a perenidade da matéria. Vou destacar verdades importantes aqui agora. Em primeiro lugar, Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus, é a exegese de Deus, a expressão visível do Deus invisível. Colossenses 1,15 diz: este é a imagem do Deus invisível. Quero que se lembre disso. Deus como Espírito é invisível e sempre será. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Diz Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 16. Deus como Espírito é invisível. Cristo Jesus é a sua visível expressão. Ele, Cristo Jesus, não apenas reflete Deus, porém, como Deus, ele revela Deus para mim e para você. Cristo Jesus é a imagem, não a imitação de Deus. Você sabia? A palavra imagem significa uma representação e uma revelação exata. Tudo que Deus é, ou é igualmente Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem me vê, a mim, vê o Pai. Disse Jesus em João 14:9. Disse Jesus em João 10:30. Eu e o Pai somos um. O autor aos Hebreus diz: ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. E Paulo, o apóstolo, é categórico, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus é a exegese de Deus. Ele, Cristo Jesus, é o verdadeiro Deus e verdadeiro Deus. Em Cristo Jesus, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. Ele, Cristo, é o espelho por meio do qual eu e você contemplamos a face de Deus. O Deus invisível tornou-se visível a você por meio de Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós por meio de Cristo Jesus. Aquele que habita na luz inacessível, Cristo, entrou na nossa história e nos revelou o coração amoroso de Deus Pai. Quem quiser saber quem é Deus, aqui agora, olhe para Cristo Jesus. A Bíblia diz em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A Bíblia diz: eu acredito. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser.
ele é a imagem do Deus invisível, porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fique de olho. Quem quer saber como é Deus, considere atentamente a pessoa de Cristo Jesus, seu amor e sua indignação, sua misericórdia e sua denúncia dos hipócritas. Quem quer saber como é Deus, considere atentamente a pessoa de Cristo, sua humildade e sua majestade, sua atitude de servo e seu senhorio. Esse é um momento muito importante. Faça desse momento um marco histórico. O fato de Cristo Jesus ter vindo do céu à terra mostra a você que ele é o único que pode te levar da terra ao céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. O fato de ele, Cristo Jesus, ter encarnado mostra que Deus não está longe de você. O fato de ele, Cristo Jesus, ter vivido como homem, ministrando ajuda e socorro aos necessitados, nas seguintes questões: saúde mental, emocional, espiritual e física, mostra que Deus se importa com o homem. O fato de ele, Cristo Jesus, ter morrido na cruz, no Calvário, pela mão dos homens pecadores, mostra que Deus ama infinitamente a humanidade a ponto de dar seu Filho, Cristo Jesus, para salvá-la. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Em segundo lugar, Cristo Jesus tem a mais alta honra na criação. Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Quero que se lembre disso. A expressão primogênito da criação, prototokos, grego, não se refere à natureza temporal, ao tempo de nascimento. Antes é um título de honra. Significa que Cristo Jesus é o primeiro em importância. A expressão primogênito da criação, prototokos, carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia. A palavra primogênito da criação, prototokos, enfatiza a preexistência e singularidade de Cristo Jesus, bem como a sua superioridade sobre a criação. Pense nisso. O fato de Cristo Jesus ser o primogênito da criação não significa que ele mesmo é uma criatura, o primeiro de uma grande linhagem. Ao contrário, ele, Cristo Jesus, é anterior e distinto e exaltado muito acima de toda criatura. Como primogênito, ele, Cristo Jesus, é o herdeiro e governante de
tudo. O texto não significa que Cristo é o primeiro ser criado. Ao contrário, refere-se a Cristo Jesus como cabeça e soberano da criação. Cristo Jesus recebe a mais alta honra na criação. Ele, Cristo Jesus, tem autoridade sobre toda a criação. Cristo Jesus é o herdeiro de toda a criação e é o mais exaltado por meio da criação. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, é o Senhor da criação e não tem rival na ordem criada. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, Cristo Jesus é o autor da criação. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Cristo Jesus. Fique de olho na santa palavra de Deus, sua vida vai mudar. Cristo Jesus não é uma emanação de Deus, como ensinavam os falsos mestres gnósticos. Cristo Jesus não é um espírito iluminado, como ensinam hoje os espíritas. Cristo Jesus não é o primeiro ser criado, como ensinavam os arianos, e ainda ensinam hoje as testemunhas de Jeová. Cristo é o Criador do universo. Vou aqui agora destacar 3 importantes verdades. Fique atento. Cristo Jesus é a fonte da criação. Paulo apóstolo diz, pois nele foram criadas todas as coisas, o céu sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Eu continuo imaginando. A criação é um fato histórico, pois aconteceu num tempo definido que a Bíblia, a palavra de Deus, chama de o princípio, Axé. Diz a Escritura, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Cristo Jesus, o verbo dinâmico da criação, trouxe à existência o que não existia. Tudo foi feito por ele, Cristo Jesus, e nada do que foi feito sem ele se fez. O coração de Cristo Jesus desejou o mundo. A mente de Cristo Jesus planejou o mundo. A vontade de Cristo Jesus concebeu o mundo. E a palavra de Cristo Jesus, o verbo Logos, trouxe o mundo que você habita à existência. Louvado seja Deus. A expressão nele, em autos, denota Cristo Jesus como a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, residem nele, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte originária de tudo o que existe.
no céu e na terra. As galáxias do vasto universo foram obras das mãos de Cristo Jesus. O mundo visível e o mundo invisível são obras de Cristo Jesus. Tudo o que o olho humano é capaz de perceber, assim como o invisível ou que está fora do alcance dos 5 sentidos humanos, tudo se originou no plano e no poder perfeito de Cristo Jesus. O mundo físico foi criado por ele, Cristo Jesus, e ainda mais o mundo espiritual. Os anjos não são emanações de Deus, como ensinavam os falsos mestres gnósticos. Eles foram criados por Cristo Jesus. Não é de admirar que os ventos e as ondas lhe obedecessem e que as enfermidades e a morte desaparecessem diante dele, Cristo Jesus. Aquele por meio de quem o corpo humano foi criado, toca corpos enfermos e deformados e os alivia, restaura, sara, salva. Como se sente agora? Se sente pronto a entregar sua alma para Cristo, o Criador dos céus e da terra? Aquele por meio de quem Deus chamou à existência o cereal e o vinho, multiplica o pão e transforma a água. O mar carrega prontamente o primogênito de toda a criação. O vento e as ondas silenciam diante daquele que é o Senhor deles, Cristo Jesus. E o serviço solícito dos anjos evidencia que os grandes poderes espirituais do cosmos de fato jazem aos pés de sua extraordinária sublimidade, Cristo Jesus. Cristo Jesus ainda mais é o agente da criação. Paulo, o apóstolo, prossegue. Tudo foi criado por meio dele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A expressão por meio dele, diautos, grego, descreve Cristo Jesus como o instrumento imediato da criação. Cristo Jesus é o agente do poder criador de Deus. Ele, Cristo Jesus, é o verbo criador de Deus. As galáxias, os mundos estelares, os anjos, os homens e todo o universo foram criados por meio dele, Cristo Jesus. Ele trouxe tudo à existência. E você só existe por causa dele, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o alvo da criação. Paulo apóstolo conclui, e para ele, a expressão para ele, eis autos, grego, indica que Cristo Jesus é o alvo da criação. O mundo foi criado para o Messias, Cristo. O universo tem uma grande finalidade, render a Cristo Jesus, o Messias, todo louvor, glória. Desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até os micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, tudo rendem glória ao Criador, Cristo Jesus. Diante dele, Cristo Jesus, todo joelho deve prostrar-se no céu e na terra, e debaixo da terra ainda mais confessar que ele, Cristo Jesus,
é o Senhor para a glória de Deus Pai. O universo inteiro deve celebrar a glória do Messias, Cristo Jesus. Quando você contempla o universo à noite e vê oceanos de estrelas acima de você, é por meio dele, Cristo Jesus. E para ele, essas imensas esferas ardentes seguem sua trajetória. Mas a pequena flor silvestre, que ninguém vê e considera, é por meio de Cristo e para ele, Cristo, que ela floresce. Todas as coisas existem em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Ele, Cristo, é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Cristo Jesus é o âmbito da existência de todas as coisas, o agente por meio do qual tudo veio a existir e aquele que para o qual tudo foi criado, Cristo. Cristo e somente Cristo tem o poder. Paulo, o apóstolo, usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo Jesus na criação. Quer saber? Nele, por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Eu continuo pensando. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito. Quando você olha para a criação, pode ver que Cristo é a causa primária. Ele quem planejou. Ele, Cristo Jesus, é a causa instrumental. Foi ele quem a realizou. Ele, Cristo Jesus, é a causa final. Ele, Cristo, quem a fez para o seu propósito, prazer e glória. A criação existe, portanto, para dar glória somente a ele, o Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus. Ouça agora em 4º lugar. Cristo Jesus preexiste a criação, é independente da criação, é maior do que toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A Bíblia diz, eu acredito. Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. Cristo Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo como em importância. Cristo Jesus não foi criado, é o Criador. Ele, Cristo Jesus, não teve origem, é a origem de todas as coisas. Foi ele, Cristo Jesus, quem lançou os fundamentos da terra. Antes de tudo começar, ele, Cristo Jesus, existia eternamente em sintonia perfeita e feliz com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Cristo Jesus é eterno, habita na eternidade e é o Pai da eternidade. Ele, Cristo Jesus, habita a eternidade e de eternidade a eternidade. Ele, Cristo Jesus, é Deus e por isso dá ao homem que nele crê a vida eterna. Ele, Cristo Jesus, é autoexistente e autossuficiente. Ele, Cristo Jesus, não depende da criação.
Ele, Cristo Jesus, não deriva sua glória da criação, nem dela depende. Ele, Cristo Jesus, é eternamente o mesmo. Ele, Cristo, é imutável. Ele, Cristo, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que está antes, acima e além da criação. Quero que você, aqui agora, se lembre disso. Em quinto lugar, Cristo Jesus é o sustentador da criação. Nele tudo subsiste. A palavra grega sinistao, sustentar, manter, no grego, revela o princípio de coesão do universo. Cristo Jesus mesmo é a fonte unificadora que mantém todo o universo em funcionamento harmônico. Você sabia? Isso se aplica às grandes coisas no universo e às menores. Cristo Jesus é o centro de coerência e coesão do universo. É Cristo Jesus que interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química, da biologia e da astronomia. As assim chamadas leis da natureza não têm uma existência independente. Elas são a expressão da vontade de Deus. E só é possível falar de leis porque Deus se deleita na ordem e não na confusão. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Nele, Cristo Jesus, você vive, se move e existe. Cristo Jesus é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Todas as leis do universo é uma ordem e não um caos. Refletem a mente de Cristo Jesus. A lei da gravidade e as assim chamadas leis científicas não são apenas leis científicas, mas sobretudo, leis divinas. São as leis que dão sentido ao universo. Essas leis fazem que esse mundo seja digno de confiança e seja seguro. Toda a lei da ciência é, de fato, uma expressão do pensamento divino. É por essas leis e, portanto, pela mente de Deus que o universo tem consistência e não se desintegra em um caos. O mundo tem leis. Essas leis científicas são estabelecidas pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, e são divinas. Cristo Jesus é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Quero que se lembre disso. Você vai, aqui agora, ouvir as excelências da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para quem todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Fique de olho, a palavra de Deus, a Bíblia. Nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo dos séculos do que a doutrina de Cristo Jesus. Os primeiros concílios gerais da igreja em Niceia, Constantinopla
e Calcedônia trataram quase exclusivamente da cristologia. Ainda hoje, muitos se levantam com infâmia para atacar o eterno Filho de Deus, Cristo Jesus, tentando despojá-lo de sua divindade ou de sua perfeita humanidade. Cristo Jesus é 100% Deus e 100% homem. Agora, Colossenses é o grande tratado criptológico do Novo Testamento. Daí a relevância dessa epístola. Já no primeiro capítulo dessa epístola, Paulo apóstolo apresenta 4 relações básicas de Cristo Jesus. Sua relação com a divindade. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível em que habita toda a plenitude da divindade. Ele, Cristo, é a segunda pessoa da Trindade, aquele que se esvaziou, deixou a glória e desceu até nós para nos salvar. Agora, sua relação com a criação. Ele, Cristo, é o Criador e o sustentador de todas as coisas criadas, quer visíveis, quer invisíveis. Ele, Cristo, é a fonte. Ouça agora sua relação com a salvação. Cristo é o Redentor, o agente da reconciliação. Por meio do sangue de Cristo, eu e você temos paz com Deus. Pela morte de Cristo Jesus e sua ressurreição, temos vida eterna em Cristo. Ele, Cristo, é o cabeça da igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o noivo da igreja. Aquele que sustenta, dirige e protege a igreja, eu e você. Quero que você se lembre da relação com Cristo com a igreja. Vou destacar alguns pontos importantes sobre isso. Em primeiro lugar, Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Fique de olho na Bíblia. Nas primeiras epístolas do apóstolo São Paulo, ele não escreveu acerca de Cristo como a cabeça da igreja, mas da igreja como corpo de Cristo. Seu propósito naquelas epístolas era mostrar que o único corpo tem muitos membros. O objetivo do apóstolo São Paulo em Colossenses, entretanto, é mostrar que Cristo Jesus governa toda a igreja verdadeira. Em Colossenses, você vai ver a preeminência do Filho de Deus Cristo. Assim como o corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe a parte do Filho de Deus, Cristo Jesus. Se Cristo não é a cabeça da igreja, ela está morta. A cabeça da igreja não é o Papa, mas Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fundamento, o dono, o edificador e o protetor da igreja verdadeira. Nenhum cristão na terra é cabeça da igreja, só Cristo. Vários líderes religiosos podem ter fundado congregações ou denominações, mas somente Cristo é o fundador da igreja, a cabeça da igreja.
Cristo é cabeça da igreja em dois aspectos. Pense nisso. No sentido orgânico, é como governante. Cristo Jesus é a cabeça orgânica da igreja. A palavra cabeça significa fonte e origem. A igreja tem sua origem no Filho de Deus, Cristo. A igreja só tem vida em Cristo Jesus. Eu e você estávamos mortos e Ele, Cristo Jesus, nos deu vida. Cristo Jesus é a fonte de poder, alegria e vida da igreja. Assim como o corpo não existe sem a cabeça, a igreja não tem vida sem o Filho de Deus, Cristo. Eu e você fomos escolhidos em Cristo Jesus. Eu e você fomos redimidos por Cristo Jesus. E ainda mais, eu e você estamos escondidos em Cristo Jesus. Eu e você estamos, eu e você estamos seguros nas mãos de Cristo e assentado com Ele, Cristo nas regiões celestes. Eu e você morremos com Ele, Cristo Jesus, e ressuscitamos com Ele, Cristo Jesus, e com Ele viveremos eternamente na pátria celeste, a nova Jerusalém com Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Cristo é, segundo lugar, Cristo é a cabeça governante da igreja. Pense nisso. A palavra cabeça significa aquele que governa, controla e dirige. Só Cristo Jesus tem autoridade e poder para controlar e comandar a igreja. O corpo age, mas é a cabeça que comanda o corpo. É a cabeça que planeja para o corpo, dirige o corpo, guia o corpo, inspira o corpo, ergue o corpo, energiza o corpo e controla o corpo. Todos os movimentos e ações do corpo procedem da cabeça. Se o corpo não segue a orientação que emana da cabeça, entra em colapso e age para a sua própria destruição. E eu fico pensando, a igreja de Cristo deve estar sujeita a Ele. A glória da igreja é ser submissa a Ele, Cristo. Quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais livre, saudável e feliz ela se sente. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Cristo Jesus é a fonte da alegria. Colossenses 1:18. Ele é o primogênito. A palavra grega ashe, começo, princípio, origem. Refere-se à prioridade temporal e ao poder originador, revelando que Cristo é a fonte da igreja. A igreja tem sua origem em Cristo Jesus. Eu fico pensando, o catolicismo romano diz, Rubi, Petros, ibi ecclesia, onde está Pedro, aí está a igreja. Mas a Bíblia diz, ubi Christos, ibi ecclesia, onde está Cristo, aí está a igreja. Cristo Jesus é quem supre a igreja através dos dons e através do poder do seu Espírito Santo
e de sua palavra viva. A posição que o pontífice romano ocupa é uma usurpação. A Igreja de Cristo está edificada sobre Cristo Jesus e não sobre o homem, não sobre o Papa. A palavra arque tem duplo sentido. Primeiro, no sentido temporal, exemplo. É o princípio, alfa é o princípio do alfabeto grego. Presta atenção, irmãos. A palavra ashe pode significar primeiro, no sentido de poder ordenador, de fonte de onde provém algo. É o poder que coloca algo em movimento. Cristo Jesus tem a primazia no céu e na terra. Cristo Jesus tem a primazia na igreja e em todo o universo. A palavra ashe tem ainda o significado de poder criador. A igreja é a ideia da mente de Cristo Jesus. A igreja é o plano do coração de Cristo Jesus. A igreja é o desejo da vontade de Cristo Jesus. A igreja é a obra do seu penoso trabalho. A igreja é o resultado do amor de Cristo Jesus e objeto do seu cuidado. Eu e você somos a igreja. Em terceiro lugar, Cristo é o vencedor da morte. Colossenses 1,18. De entre os mortos, necros. A ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus, é a razão de existir da igreja. Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. O sepulcro vazio é o berço onde nasceu a igreja. Embora a igreja seja una e Deus só tenha uma igreja, a noiva de Cristo, composta por todos os remidos salvos, desde Abel até a última pessoa a ser alcançada pela graça de Deus, podemos dizer que sem a ressurreição de Cristo Jesus não haveria redenção para pecadores. A ressurreição de Cristo Jesus prova que existe uma vida disponível para o seu povo, a vida espiritual, a vida eterna. A ressurreição de Cristo Jesus é o poder pelo qual a igreja vive. Cristo Jesus é o primogênito de entre os mortos, necros. Ele, Cristo, não apenas ressuscitou, como aconteceu a outras pessoas, mas ele, Cristo Jesus, ressuscitou para nunca mais morrer. Gostou do resultado? Cristo arrancou o aguilhão da morte. Cristo Jesus matou a morte com a sua própria morte e triunfou sobre ela. A morte agora não tem mais a última palavra. Sim, Cristo. Ela, a morte, não pode mais infundir terror naqueles que recebem vida em Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, abriu caminho como o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. Cristo Jesus afirmou em João 11:25, eu sou ego eimi, a ressurreição e a vida, Zoé. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia diz, eu acredito. Quando ele, Cristo, se apresenta ao apóstolo São João no exílio em Pátimos, exclama,
não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. A Bíblia diz, eu acredito. Cristo Jesus não é um herói morto ou um fundador do passado. Cristo Jesus é uma presença viva. Cristo Jesus é o autor da vida. E ainda mais, Cristo é o conquistador da morte. Quem nele crê não morre eternamente. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, Cristo Jesus é aquele que tem total preeminência em todo o universo, para que em todas as coisas dê a primazia. Colossenses 1:18. A ressurreição de Cristo lhe deu título de Senhor Supremo, graças a Deus. Pela ressurreição, Cristo Jesus venceu a todo inimigo e a todo poder adverso, e não há nada na vida ou na morte que possa sujeitá-la ou contê-lo. Pela ressurreição, o Pai exaltou Cristo Jesus e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todo o universo, somente Cristo, Jesus, o Messias, foi achado digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Apocalipse 5:5. Já pensou nisso? E quando ele, Cristo Jesus, recebeu o livro, todo o céu se prorrompeu em louvor ao Cordeiro preeminente. Ele, Cristo, é preeminente na criação, Cristo é preeminente na salvação, Cristo é preeminente na igreja, em todo o universo. Eu continuo pensando, Cristo foi exaltado à mão direita de Deus Pai. Cristo Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi feito Senhor e Cristo, exaltado sobre todos. Ele, Cristo Jesus, é o Senhor dos vivos e dos mortos. Cristo Jesus tem mais glória do que os maiores homens. O nome de Cristo é mais glorioso do que o dos anjos. Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cristo Jesus tem todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as coisas estão sujeitas a Ele, Cristo Jesus. Em quinto lugar, Cristo Jesus é aquele que reside, em que reside toda a plenitude, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1:19. Já parou para pensar nisso? Quero que guarde isso em sua mente. Tudo quanto Deus é, habita em Cristo Jesus. A palavra grega, pleroma, grega plenitude, nesse contexto, descreve a soma de todos os atributos e poderes divinos, toda a plenitude da divindade e todos os atributos divinos residem em Cristo Jesus. Essa plenitude não consistia em algo acrescentado ao seu ser como algum elemento não natural, mas sim algo que era parte
permanente de sua essência. O termo pleroma denominava para os gnósticos falsos mestres todas as emanações que ocupavam o espaço entre o Deus espiritual e o mundo material. Tome bastante cuidado com os falsos mestres gnósticos. Provavelmente é nesse sentido que Paulo, o apóstolo, deseja que seus leitores concebam Cristo Jesus como aquele que preencheria totalmente qualquer necessidade que eles tivessem de alcançar o Deus verdadeiro. A palavra grega katoikeo, residir, não significa uma residência temporária, mas uma habitação necessária e permanente. É estar em casa permanentemente. Essa palavra significa estar no lar em caráter permanente. A plenitude não foi alguma coisa acrescentada a Cristo, mas algo que ele sempre possuiu. A plenitude sempre foi parte do ser de Cristo. O apóstolo São João registra: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. João, o apóstolo, afirma: porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Aqui está um dos mais sublimes mistérios da revelação divina, a pessoa teantrópica de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele, Cristo, é eternamente gerado do Pai, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Aquele que criou os mundos estelares e as hostes incontáveis de anjos. Cristo Jesus é aquele que lançou as colunas do universo e conhece cada estrela pelo seu nome. Cristo Jesus esvaziou-se, fez-se carne, Cristo fez-se homem. Cristo Jesus fez-se pobre. Cristo nasceu numa manjedoura. Cristo cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Mas nele, Cristo Jesus somente habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gostou do significado e conteúdo registrados em alguns versículos do livro de Colossenses? Espero que sim. Como se sente agora? Você já é um cristão ou uma cristã? Já entregou sua alma, sua vida para Cristo Jesus? Esse é o momento de você deixar Deus fazer um diagnóstico de sua vida mental, emocional e espiritual. Quer se permitir a esse diagnóstico? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Que Cristo Jesus abençoe a sua vida para a glória de Deus Pai, em nome de Cristo Jesus.